Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos continuar falando sobre termologia, né? Essa aula será para resolução de exercícios, que nós iremos fazer exercícios sobre calor e temperatura, conceitos de calor e temperatura. Então, o objetivo da nossa aula vai ser compreender nessa diferença aí entre calor e temperatura. Então, nós vamos ter algumas questões que vocês vão ver que podem aparecer algumas pegadinhas, né, sobre essa relação entre esses conceitos, mas vocês vão ver que tem uma diferença, né, porque pode confundir muito calor e temperatura, e tem essa diferença. Então, nós vamos compreender aí de forma prática, né, colocando aí a mão na massa, a diferença entre calor e temperatura, né, e o conceito, o verdadeiro conceito dessas duas grandezas. Então, nessa primeira questão, nós temos aqui, a questão fala o seguinte: analise a alternativa que define de forma correta o que é a temperatura. Então, na letra A, nós temos aqui, temperatura é o quê? É a energia em trânsito de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura, né? Letra B, uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto maior a agitação das partículas de um corpo, menor a sua temperatura. Então, né, será que é essa? E letra C, energia térmica em trânsito. Então, temperatura é energia térmica em trânsito? Será que é? É uma forma de calor? Ou é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo? Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Então, percebam que na letra E e na letra B, nós temos duas questões bem parecidas, né? Se você olhar assim rápido, você pensa que é a mesma coisa, exceto por uma palavrinha, né? Aqui nós temos maior e aqui nós temos menor. Então, a temperatura é o quê? É o grau de agitação das partículas. Quanto mais agitada as partículas de um corpo, menor ou é maior a temperatura? Então, gente, nós estudamos, né, lá em conceitos de calor e temperatura, nós estudamos que a temperatura, né, o que é a temperatura? A temperatura, ela está ligada ao grau de agitação das partículas, né, que compõem um corpo. Ou seja, todo o nosso corpo, ele é composto de partículas. Todo o nosso corpo, os objetos, os animais, as plantas, tudo é composto de partículas, pequenas partículas. E essas partículas, elas estão em constante agitação. Ou seja, e essa temperatura, ela está ligada ao grau de agitação das partículas. Ou seja, quanto maior for a agitação dessas partículas, né, quanto maior for essa agitação dessas partículas, indica que maior vai ser essa temperatura, né? Então, quanto maior o grau de agitação das partículas, maior a temperatura. Então, aí de cara nós já podemos, né, saber que a temperatura é quando o quê? Quando as partículas estão mais agitadas. Ou seja, quanto maior o grau de agitação das partículas, maior a sua temperatura. Então, a alternativa correta é a letra E. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: assinale a alternativa que define corretamente calor. Então, o que é calor? O calor trata-se de um sinônimo de temperatura de um sistema, né? Calor e temperatura é a mesma coisa? Não, né, gente? A gente já estudou isso aí, a gente viu que calor e temperatura não são a mesma coisa, são diferentes. Letra B. É uma forma de energia contida no sistema? Pode ser, né? Vamos analisar as outras.
É uma energia em trânsito de um sistema para outro devido à diferença de temperatura? Será que é? Letra D. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes, né? Uma forma de energia superabundante nos corpos quentes, será que é isso também? É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o corpo mais quente? Então, para responder essa questão, nós temos aqui essa imagem. Aqui nós temos um corpo, né? Como vocês podem ver aí, nós temos esse corpo, como se fosse uma barra, nós temos corpo A e corpo B, né? Nós temos dois corpos em contato, um com o outro. Então, aqui nós temos que o corpo A, ele está a uma maior temperatura. E esse corpo B, ele está a uma temperatura menor. Então, o que está acontecendo aqui que a gente pode observar através desse desenho? Nós estamos vendo o calor, ele está indo do corpo A para o corpo B. Ou seja, ele está fluindo do corpo mais, né, com a temperatura maior, para o corpo de uma temperatura menor. E é isso, justamente isso que é o conceito de calor. Calor é a energia em trânsito que vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, voltando aqui à nossa questão, nós podemos ver que qual a alternativa que melhor responde aí, né, a nossa pergunta, né? Que melhor define o que é calor. Então, é a alternativa C, né? É uma energia em trânsito de um sistema para outro, devido à diferença de temperatura aí entre eles. Ou seja, eu tenho um corpo mais quente, eu tenho um corpo mais frio, né? Em relação a esses dois corpos, um é mais frio do que o outro. Então, o corpo com maior temperatura, ele vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. Então, essa diferença de temperatura é inerente aí da característica de calor. E nós temos aqui mais uma questão, né? Terceira questão, onde diz o seguinte: tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água. Aliás, tem-se dois copos, na verdade, perdoe, aqui é copos, com a mesma quantidade de água. Um alumizado, né, que eu vou chamar aqui de A, né, eu vou desenhar bem aqui. Aqui é o A, e aqui, e um outro corpo negro, né, que eu vou chamar de N. Que indica, que fica exposto ao sol durante 1 hora, sendo inicialmente as temperaturas iguais e é mais provável que ocorra o seguinte. Então, o que vai ocorrer, né? Então, a questão diz o seguinte: eu tenho aí dois corpos, um alumizado e o outro um corpo negro. E esses dois corpos, eles contêm água e eles são expostos ao sol aí durante 1 hora. Então, inicialmente as temperaturas eles são iguais, eles estão à mesma temperatura, ou seja, eles estão em equilíbrio térmico. Mas o que ocorre aí após essa 1 hora, né, deles expostos ao sol? O que acontece? O que é mais provável de acontecer? Letra A diz o seguinte: ao fim de 1 hora, não se pode dizer qual temperatura é maior, né? Será que não? Letra B diz: as temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. Será? Porque aí eu tenho, né, dois materiais. Eu tenho um de alumínio, eu tenho um corpo negro, né? Alguma coisa vai acontecer aí. Então, após 1 hora, a temperatura N é maior que a temperatura A. Então, será que é isso? Letra D. De início, a temperatura A decresce, né? Ou seja, está dizendo que de início a temperatura A decresce devido à reflexão. Ou seja, quer dizer que ela esfria. Será que é isso? Será que depois de colocar esse
material de alumínio exposto ao sol, a temperatura vai decrescer devido à reflexão do sol, e a temperatura N aumenta, né? Será que é possível você colocar um objeto exposto ao sol e ele diminuir a temperatura, né? Eu acho que de cara já dá para observar que essa daqui tá errada, né? E a letra E. As temperaturas de N e de A decrescem devido à evaporização e depois crescem. Será que é verdade isso? A gente acabou de dizer que é impossível uma temperatura decrescer sendo exposta ao sol. Então, essas duas aqui, ó, já tá errada, né? Então, a gente tem essas três aqui para analisar. Então, vamos entender o que realmente acontece nessa situação? Bom, então nós temos aqui, né, nessa figura, nós temos aqui algo que representa o corpo negro e algo que representa aqui o corpo alumizado. Então, o que acontece? Ao ser exposto ao sol, esse corpo negro, como é um corpo negro, né? Aí, como ele é escuro, né? Os objetos, né, escuros, eles tendem a absorver, né, toda a energia, né, que é liberada pelo sol, pelos raios luminosos. Então, ele tende a absorver esses raios luminosos. Nessa absorção, como ele absorve, então, o natural que aconteça é que essa temperatura, ela aumente, né? Ela aumente porque ele está absorvendo mais. Já no corpo alumizado, né? O que ocorre? Os raios, eles refletem. Então, aqui nós podemos ver que como o corpo negro, ele absorve mais raios, mais a temperatura, digamos assim, como ele absorve mais, o natural que ocorra é que após 1 hora, o corpo negro esteja mais, né, com a temperatura mais elevada, uma temperatura maior. Então, voltando aqui para a questão, o que acontece? Como o corpo negro, ele absorve, né, a temperatura, então, o natural é que a temperatura cresça, né, maior, né, mais rápido do que o do corpo que está alumizado. Então, a nossa alternativa correta é: após 1 hora, a temperatura de N é maior que a temperatura de A. A temperatura do corpo A também vai aumentar, né? Porque os dois estão expostos aí ao sol, os dois estão recebendo raios. Só que o corpo negro, ele absorve mais do que o corpo alumizado. Então, a resposta certa é a letra C. E nós temos aqui, por último, né, nossa última questão, né, onde diz o seguinte: 3 corpos encontram-se entre si, aliás, 3 corpos encostados entre si, encontram-se em equilíbrio térmico. Como assim equilíbrio térmico? Quer dizer que eles estão à mesma temperatura. Então, nesta situação, letra A, o que acontece? Os 3 corpos, eles apresentam-se ao mesmo estado físico, ou seja, os 3 corpos apresentam o mesmo estado físico. Não dá para saber, né? Porque pode muito bem ser um líquido e um gasoso estão na mesma temperatura, né? Então, letra B. A temperatura dos 3 corpos é a mesma? O calor contido em cada um deles é o mesmo? O corpo de maior massa tem mais temperatura do que os outros 2, né? Então, bom, quando eu digo que eu tenho 2 corpos, aliás, 2 ou 3 corpos em equilíbrio térmico, né? Eu quero dizer que o quê? Que esses 3 corpos, eles se encontram a uma mesma temperatura. Então, a mesma temperatura de A é a temperatura de B, que é também a temperatura de C. Então, a alternativa certa, né, a alternativa correta é a letra B. A
temperatura dos três corpos é a mesma. Então, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.